Olá, meu aluno, seja bem-vindo a mais uma aula da plataforma EAD do Clube do Concurso. Eu sou a professora Neida Flecha e eu irei trabalhar com você hoje uma nova disciplina, Legislação do Sistema Único de Saúde. Para você que está visando um concurso e você é da área da enfermagem, provavelmente você já assistiu minhas aulas lá no conhecimento específico, não é? Já gravamos o primeiro módulo sobre cálculo de medicamentos. Se você iniciou sua aula agora, recente, ainda não conseguiu acompanhar, vá lá que a aula está muito interessante, com bastante resolução de questão. E para você que é da enfermagem, também hoje iniciamos uma outra disciplina que é frente primordial em qualquer concurso da área da saúde. Para você, aluno, que não é técnico em enfermagem, não é enfermeiro, mas é de uma outra área, psicologia, odontologia, fisioterapia, nutrição, venha aqui comigo, tá? Venha acompanhar nossas aulas de SUS, porque é conhecimento específico. Tem banca que é conhecimento específico, tem banca que é conhecimento geral. O fato é que SUS virá na sua prova. Você da área da saúde terá que aprender a amar o Sistema Único de Saúde. Eu brinco com meus alunos porque o SUS é um tanto que mais teórico, ele trabalha com muitas leis e pode se tornar para alguns um conteúdo mais cansativo, mas eu te convido a se apaixonar. Se desafie a se apaixonar pelo SUS, porque eu te garanto que essas 5 questões, que geralmente é o quantitativo que vem na prova de saúde, você vai fechar. Se for conhecimento específico, peso 2, olha só, tranquilidade, somando com mais o teu conhecimento específico, da tua área específica, você já vai estar um passo à frente do seu concorrente, certo? Então hoje nós vamos iniciar uma maratona. Hoje é o primeiro módulo, essa é a nossa primeira aula do módulo 1 de Sistema Único de Saúde. Nesse módulo, nós vamos trabalhar 3 assuntos e resolver algumas questões referentes a eles. Eu vou te dar um panorama, você que talvez não tenha tanta habilidade ainda, nunca prestou um concurso público, ou então até para você que já é concurseiro, já tem um pouco mais de costume, vamos relembrar o que as bancas estão cobrando com regularidade relacionada a essa frente Sistema Único de Saúde. Vou te dar um panorama histórico do que as bancas rotineiramente cobram. Primeiramente, eles trabalham bastante, algumas questões vêm versando sobre o histórico das políticas públicas de saúde. O que eu decidi hoje para fazer você se agradar mais, com maior entusiasmo pelas aulas? Nós vamos trabalhar hoje esses 2 assuntos, tá? Nas nossas primeiras 4 aulas desse módulo, nós vamos trabalhar esses 2 assuntos. Neida, por que você deu um salto? Não começou pelos primeiros assuntos e deu um salto para cá. Já já você vai entender, certo? Vamos lá. Então, o que nós vamos trabalhar na sequência dos módulos de SUS, do primeiro ao 9º assunto? Primeiro, um tópico que nós veremos no módulo seguinte, no módulo 2, será o histórico das políticas públicas de saúde. É um conteúdo bastante abrangente, longo, detalhista. Eu preciso trazer bastantes questões, então eu resolvi deixá-lo para o 2º módulo, para você ter um embasamento inicial com as leis que eu vou trabalhar, e quando você for trabalhar o histórico do SUS, você já consegue fazer um comparativo, como era no passado, como era anos atrás e como está na atualidade, e já tem essa habilidade comparativa. Outro assunto que nós vamos trabalhar ainda nesse módulo, nosso terceiro e último assunto desse módulo será os artigos da Constituição Federal. Lembra que o título saúde, o tópico saúde, ele foi inserido na Constituição. Já já eu vou te dar um resuminho histórico. O SUS nasceu na Constituição de 1988 através do artigo 196. Mas por que a banca pede a partir do 194? Porque o 194 e 195, ele versa sobre a Seguridade Social. E você, meu aluno, só para você entender antecipadamente, a Seguridade Social, ela tem um tripé. Ela é arquitetada em 3 tópicos. Primeiro, saúde, previdência e assistência. Então, para você chegar no 196 para conhecer embasadamente a saúde, é interessante que você conheça de onde vem a saúde, que é a Seguridade Social. Então, por isso que as bancas, todas elas, exigem o conhecimento do 194 ao 200, que nós veremos ainda nesse módulo. No próximo módulo, nós trabalharemos a Lei 8.080, de 90,
e o decreto 7.508. 8.080 e a 8.142, elas são o que nós chamamos de Lei Orgânica da Saúde. Já eu vou te explicar o que é a lei orgânica. O fato é que essa lei e esse decreto será no próximo módulo. E hoje, nas primeiras aulas do nosso módulo 1, nós trabalharemos a lei 8.142 de 90 e a resolução 453 de 2012. Nos módulos seguintes, trabalharemos um tópico bastante cobrado hoje por todas as bancas que trabalham à frente SUS, determinantes sociais, controle social, sendo que o controle social hoje, na verdade, já é as leis que nós vamos trabalhar hoje já fazem referência ao que é o controle social, nós vamos ver, e sistema de informação. Outras bancas costumam cobrar as RDCs, mas isso é bem específico, não é um assunto exigido mesmo em todos os concursos de saúde relacionados ao SUS, só algumas bancas específicas. O fato é que todos esses assuntos aqui nós finalizaremos em todos os módulos de gravação referente à frente SUS. Então aqui vamos iniciar hoje. Comecemos pelo primeiro assunto, que não é esse. Eu te falei que eu vou privilegiar hoje esses dois assuntos. Nós vamos trabalhar essas leis sucintamente. Vamos trabalhar artigo por artigo, porque tem banca que ela pede de você um conhecimento genérico, interpretativo, situações para você interpretar, mas tem banca que ela exige a letra da lei. Ela exige exatamente as mesmas palavras com os pontos e as vírgulas que estão lá na lei. Então, considerando isso, eu não quero que você vacile, eu não quero que você perca uma questão de SUS. Você tem que fechar a frente SUS. Eu vou trabalhar com você artigo por artigo, explicar palavra por palavra, explicar informação por informação que talvez você fique em dúvida, ok? Então, vou te dar um embasamento histórico, porque hoje eu vou trabalhar inicialmente a Lei 8.142 de 90. Só para eu te dar um contexto histórico rápido, claro que é o histórico do SUS aqui, das políticas públicas, nós vamos ver bem detalhadamente. Eu só vou te fazer um resumo. A reforma sanitária. Reforma sanitária, vocês verão comigo no módulo seguinte, que foi um movimento ocorrido na década de 70 e ela vinha justamente com a ideologia de modificar o panorama de saúde que estava instalado naquele momento no Brasil. Então você sabe, ou se ainda não tem esse conhecimento, verá comigo no primeiro assunto, no módulo seguinte, que por muito tempo a única pessoa que tinha direito à saúde eram aquelas pessoas que contribuíam à Previdência. Então a Previdência, de certa forma, dominava a saúde, só tinha direito à saúde quem tinha relação com a Previdência, ou seja, somente quem tinha a sua carteira assinada e os seus dependentes. Então somente eles tinham direito à saúde. E diga-se de passagem que também não eram grandes assistências, procedimentos de maior complexidade, às vezes nem eles que tinham carteira assinada não conseguiam usufruir. Então, embasado nisso, na década de 70 ocorreu um movimento, nós vamos trabalhar com calma futuramente, da reforma sanitária. Foi como se fosse um pum, foi o momento em que a sociedade se alertou e conseguiu se estimular, na verdade, algumas pessoas estimular a sociedade a reivindicar, a reclamar, a buscar melhores condições de saúde que naquele momento eram precárias no Brasil. Ok, então aconteceu a reforma sanitária na década de 70, mais tarde ocorreu a Conferência de Saúde, tá? A 8ª Conferência de Saúde, e eu vou colocar aqui para você, 8ª Conferência de Saúde, ocorrida em 1986, ela vem e utiliza a ideologia da reforma sanitária, ela utiliza os preceitos que a reforma sanitária trazia, ela vem e engloba. Conferência, né? E do que é a conferência? A conferência nós vamos ver hoje na Lei 8.142 e na 453. Nós vamos ver que há o Conselho de Saúde e há a conferência. Conferência é um momento no qual os representantes da sociedade se reúnem para realizar um grande evento que vão discutir questões de saúde pública, discutir políticas. Eles vão produzir propostas e essas propostas serão implementadas mais tarde, talvez com a produção de novas leis ou alguma coisa assim. Então, nesse sentido,
Todos os preceitos que a reforma sanitária teve na década de 70, a maioria deles foram inseridos na ideologia da 8ª Conferência de Saúde, que ocorreu em 1986. Neida, nós vamos ver mais tarde que a Conferência de Saúde, tudo que for decidido no Conselho e na Conferência, subentende-se que é decisão da sociedade, a sociedade já discutiu, a sociedade decidiu que aquilo é importante e que é interessante que sejam implementadas medidas futuramente. E resultou em quê? De que importância teve essa 8ª Conferência de Saúde em 86? Aí nasceu o SUS. Olha, a ideia inicial da reforma sanitária foi repassada para a 8ª Conferência e teve grande resultado, porque ela foi desencadear na criação do nosso Sistema Único de Saúde, certo? Quando, Neida? Lá na Constituição Federal, Constituição de 88. Em que momento, qual é a posição desse nascimento do SUS? Ele está bem inserido no artigo 196 da Constituição. Então, olha, durante a história do SUS, você já estudou história geral, a história do Brasil, né, história geral, e você sabe que o Brasil teve várias constituições, mas a principal, a chamada cidadã, foi a de 88. E foi através dela, nunca a saúde tinha vindo com espaço delimitado só para ela. Ela fazia uma menção, mas sem grandes referências. Na Constituição de 88, ela recebeu um artigo 196. Saúde é direito de todos e dever do Estado, que tem que ser garantido mediante políticas econômicas, sociais. Ela deve garantir universalidade do atendimento, e nós vamos ver mais tarde os princípios do SUS, universalidade e tem que ser igualitária, tem que ser para todos e de forma igualitária, para evitar o quê? Evitar agravos à saúde e evitar doenças, visando o quê? Promoção, proteção e recuperação. Neida, tudo isso que tu falaste é o quê? É exatamente, se você for lá no artigo 196 e no nosso último assunto do módulo, você vai trabalhar comigo, você vai encontrar exatamente todas essas menções que eu fiz no artigo 196. Lá nasceu o conceito de saúde e o conceito de saúde é que representou o nascimento do SUS. Porém, o SUS ele foi criado legalmente e escrito na Constituição, porém ele não foi realmente implantado. Foi necessária a criação de algumas leis, e aí vem o que eu chamo de LO, que é a Lei Orgânica. E a Lei Orgânica, eu tenho, na verdade, não só uma lei, tá? A 8080 de 90 e a 8.000, que é a que nós vamos focar hoje, 8.142 de 90. Então, Neida, o SUS nasceu na Constituição, certo, mas efetivamente ele só foi posto em prática a partir da criação. Olha aqui, ele nasceu em 88, ele só foi posto em prática 2 anos depois, através de 2 leis, a Lei 8080 e a Lei 8.142. Elas são as leis que vão regulamentar o SUS, ok? Então aqui, 8.080, ela vem falando de toda a organização do SUS, o funcionamento do SUS, o financiamento. Ela traz vários detalhamentos e vai ter um módulo só para ela, porque ela é imensa e ela traz detalhes referentes a tudo com relação ao SUS. Depois, hoje nós vamos focar nessa lei, que é a 8.142. Na Lei 8.142, nós vamos trabalhar 2 tópicos especiais, que é a participação da comunidade e as transferências intergovernamentais, transferências financeiras. Então, entende, essas 2 leis formam hoje o que nós chamamos de Lei Orgânica da Saúde e elas que regulamentaram o funcionamento do SUS. Ok? Então, nós temos que trabalhar com bem cautela essas 2 leis, que elas são bastante cobradas. Outro detalhe, falei para você da Lei 8.080, porém a Lei 8.080, ela já traz muitas informações, mas ela será mais aprofundada, mais detalhada num decreto de 2011, que é o 7.508. Então, entende comigo. O SUS foi criado, mas houve a necessidade da criação de 2 leis para ele ser regulamentado,
e essas duas leis ainda não estavam completas e elas foram complementadas com um decreto e uma resolução. A 8080 foi complementada com 7.508 em 2011 e a 8.142 com a 453. Então você vai ver hoje, por exemplo, que a 8.142 ela é bem sucinta, ela é bem resumida, ela vai direto ao ponto, mas havia necessidade de maiores detalhamentos serem produzidos e por isso foi criado a resolução 453 e você vai ver comigo que ela é extremamente detalhada, tem vários incisos e vai bem aprofundado a tudo que versa com relação aos conselhos de saúde, certo? Então, com relação à introdução do assunto, só para você contextualizar, criação do SUS, embasado nas ideias iniciais da reforma sanitária que desencadearam no pensamento de quem participou da 8ª conferência, resultou na criação do SUS através da Constituição de 88, no artigo 196, e esse SUS foi regulamentado por essas duas leis, e essas duas leis foram aprofundadas, detalhadas, primeira pelo decreto 7.508, a segunda pela 453. Então, diante desse contexto, nós já conseguimos ter um embasamento histórico do que nós vamos falar. Já te disse que teremos um módulo para o histórico do SUS e você vai ver comigo bem aprofundado cada resuminho desse que eu fiz para você. Para contextualizar agora, nós vamos iniciar com a Lei 8.142. Você vá comigo no slide e vamos acompanhar artigo por artigo referente a esse assunto. Temos aqui a Lei 8.142. A data dela é 28 de dezembro de 1990 e cuidado com essa data, porque tem bancas que acabam cobrando coisas que a princípio você acha que não tem importância, mas cuidado, tá? Você percebeu que a 8080 e a 8.142, as duas são de 90, só que uma é de setembro, que é a que nós veremos futuramente, a 8080, e essa é de dezembro, as duas são do mesmo ano. Certo? Partimos. Aqui no primeiro slide, referente a ela vem falando justamente de quais são as temáticas que a lei versa. Então, a 8.142, ela trabalha e aprofunda duas temáticas essenciais. Como diz a lei, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. Então, tu já percebeste que ela tem um diferencial. E muito cuidado com isso, porque tem banca que também tenta fazer pegadinha com você. Ela diz que o assunto principal, o assunto central, que é a 8.142, versa somente sobre a participação da comunidade. E essa afirmativa está incorreta. Cuidado que ela foca em duas temáticas, é a participação da comunidade, mas também as transferências intergovernamentais, que você vai ver comigo, que inclusive é a parte mais complexa da lei. Então, guarda essas duas temáticas. Na sequência, eu te dou um resuminho, um mapinha para você memorizar conteúdo desta lei. Participação da comunidade na gestão do SUS e o segundo tópico, transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e outras providências. Providências essas não tão essenciais, o que você tem que memorizar mesmo é o primeiro e o segundo balãozinho, que é o que versa principalmente essa lei. Vamos lá, artigo 1º. O artigo 1º, essa lei é bem pequena, tem pouquíssimos artigos, é fácil de memorizar. O artigo 1º, ele vem falando o quê? O Sistema Único de Saúde, de que trata a Lei 8.080, e aí você percebe que a Lei 8.080 sempre vai ser referenciada na Lei 8.142, porque a 8080 foi criada, olha aí, 19 de setembro, ela veio antes da 8.142, ela já vai fazer pequenas menções com relação à participação da comunidade de forma bem sucinta na 8080, mas é a 8.142 que vem detalhar, né? Vem especificar essa temática, mas sempre a 8.142 fará menção a 8080. Contará em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas. Então, olha o interessante dessa lei e vamos interpretar. A minha intenção não é que somente você leia o artigo, você consiga destrinchar cada afirmativa que tem nesse artigo. Então, contará em cada esfera de governo. Volta aqui comigo. Quando ela fala em cada esfera
em cada esfera de governo e sem prejuízo do poder legislativo. O que a lei está querendo dizer para ti? Que em cada esfera de governo, como assim, Neida? Cada esfera de governo, municipal, estadual, federal, em cada esfera de governo ela terá participação, será criado, olha aqui, contará em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções, com algumas instâncias colegiadas. Então, o que eu estou querendo dizer para ti? E eu já foco para ti no Conselho de Saúde. A lei está dizendo que haverá um Conselho de Saúde Nacional, que é o CNS, Conselho Nacional de Saúde, haverá um Conselho Estadual de Saúde e um Conselho Municipal de Saúde. Por isso que ela fala em cada esfera de governo, assim como teremos as conferências. Então haverá, lembra da 8ª conferência? Que conferência foi aquela? Uma conferência nacional. Então haverá conferência nacional de saúde, conferência estadual e municipal de saúde. Por isso que é em cada esfera de governo. E o final do artigo fala o quê? Sem prejuízo do poder legislativo. Por quê? Você sabe qual é a função do poder legislativo? A criação das leis. E por que ele fala sem prejuízo do poder legislativo? Porque você vai ver comigo mais tarde que haverá a constituição do Conselho de Saúde, eles se reunirão no que nós chamamos de plenária e a população vai participar, a comunidade vai sugerir, orientar, avaliar, votar, fazer votação e ele vai definir metas, vai definir propostas que serão encaminhadas para o Poder Executivo. No mais, entende que quem cria a lei é legislativo, mas nesse quesito saúde, o Conselho de Saúde e a conferência, o que eles definirem nas plenárias será direcionado ao Poder Executivo. Então é como se eles também tivessem um certo poder de criação de orientações, de leis e que são encaminhadas para o Poder Executivo apenas homologar. Por isso que ele diz: subentende-se que nas conferências e nos conselhos serão criados mecanismos que terão uma certa relação com o poder de lei, que não chega a ser lei, ok? Mas que continua o poder legislativo sendo responsável pela criação de lei, tá bom? Então, por isso que ele diz sem prejuízo do poder legislativo. E eles serão colegiados. Daqui a pouco a gente vai entender o que é colegiado. E aí o foco desse meu primeiro artigo é dizer que existe a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde. Conferência de Saúde. Vamos lá, olha o que o nosso slide fala. Bem no finalzinho ele fala: contará em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas. Primeira, Conferência de Saúde. Segundo, o Conselho de Saúde. Então, pronto, já sabe que a temática central dessa lei é conhecer o que é conferência e o que é o conselho. Vamos lá para os parágrafos. Parágrafo 1º, ele vem destrinchar para você a Conferência de Saúde. Então, com relação à Conferência de Saúde, ele já vem falando sobre a regularidade de reunião. Diz que a Conferência de Saúde reúne-se-á a cada 4 anos, com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes. Olha só, aluno, percebe que alguns tópicos, algumas expressões, algumas palavras eu já coloquei de vermelho para você. E eu já coloquei para te alertar. Tudo que estiver com marcação avermelhada é porque tem uma grande incidência de cair nas provas, certo? Então, memoriza que a conferência se reúne a cada 4 anos e mais tarde você vai ver que isso é no geral é 4 anos, mas extraordinariamente ela pode ser reduzida, dependendo dos problemas de saúde que surgirem, calamidade pública, questões extremas de saúde. Essa conferência pode se reunir num tempo menor, mas a regra geral é em cada 4 anos. E o que está de vermelho, lá embaixo, ela é convocada pelo Poder Executivo ou extraordinariamente por esta ou pelo Conselho de Saúde, ok? Então, quem convoca a conferência? Pode ser o Poder Executivo, Neida, Poder Executivo, presidente, governador, prefeito, eles podem convocar a realização da conferência ou então o próprio Conselho de Saúde.
No parágrafo 2º, ele vem trazendo já especificações e características muito importantes sobre, agora, o Conselho de Saúde. O Conselho de Saúde é em caráter permanente e deliberativo, e aí a gente vai com calma, cada palavra aí tem um significado extremo, muito importante, e as bancas acabam aprofundando. Quando ela fala em caráter permanente, é que o Conselho, diferentemente da conferência que se reúne só há 4 anos, o Conselho é permanente. Então, a partir do momento que o Conselho de Saúde, por exemplo, municipal, é criado, ali ele se instala, ali haverá uma regularidade de realização de plenária. Então, digamos, se hoje você for no Conselho Municipal, lá do seu município, bater nas portas, você vai verificar o agendamento das próximas plenárias para você poder participar. Então, ele é permanente. Cuidado que uma banca recente disse que ele jamais pode ser extinto, e aí é uma pegadinha, ele pode ser extinto sim, se houver uma lei federal determinando isso, mas no geral ele é permanente. Ele é deliberativo, por quê? Porque lá você vai ver que haverá uma reunião de vários representantes da sociedade e conjuntamente eles vão discutir os problemas de saúde daquele bairro, daquela comunidade. Então lá eles vão discutir, expor os problemas, analisar, levar para votação, criar sugestões, criar propostas. Isso é ser deliberativo. E é um órgão colegiado. Então, colegiado, e aqui eu até esqueci de colocar de vermelho para ti, mas daqui a pouco eu vou trazer um slide dando destaque extremo a isso. É muito importante você entender o que significa essa palavra colegiado. Colegiado, reunião de várias pessoas, de vários representantes. Então, fala aqui, colegiado composto por representante de quem? E grava isso, que é o que mais cai. Quem forma o conselho? Representantes do governo e prestadores de serviço, representantes dos profissionais de saúde e representante dos usuários. Atua, qual a função dele? Atuar na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente. Então, se ele é conselho municipal, ele tem atuação no teu município, estadual no teu estado, o Conselho Nacional de Saúde no Brasil inteiro, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, e cuidado com esse final que é bastante cobrado, ele tem interferência, ele atua, ele cria propostas e avalia os aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de governo. Então, esse parágrafo 2º é um dos parágrafos que mais você identifica nas provas. Ele traz o conceito de conselho, inicialmente as 3 características, permanente, deliberativo e colegiado. Ele fala que esse colegiado é porque ele é composto por alguns representantes, que são ele, governo, prestador de serviço, profissional da saúde, usuário. Ele diz uma das atuações, que é a formulação de estratégias e controle de execução da política de saúde, e por fim ele diz que tudo que for decidido deverá ser homologado pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de governo, certo? Então agora, querido, a gente dá uma paradinha e você já entendeu comigo a contextualização da Lei 8.142, a contextualização da criação do SUS, da Lei 8.142, já viu comigo o primeiro artigo, que vem traçando alguns parágrafos muito importantes, já sabe o que é conferência, já sabe o que é conselho, e já nós vamos colocar aqui um slide que vai trazer um comparativo, as diferenciações entre conselho e conferência, que esse é o primordial, você memoriza, que com certeza você vai acertar a questão referente a esse assunto na sua prova. Já a gente vai conhecer esse slide.